para o Evangelho de Filipe, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, eu vou compartilhar assim, meio ainda no PowerPoint mesmo, para vocês verem uma coisa. Eu me dei conta que a gente pulou uma passagem. E como a gente tem que ler todas, senão não vai ter conhecido o Evangelho de Filipe inteiro, eu vou mostrar para vocês. A gente viu a 94, certo? Devorador do mundo. E a 95, as duas árvores. E aí, das duas árvores, a gente foi para 97. O pai está no filho, o filho está no pai. Eita, esquecemos da 96. Só que aí da 97 a gente foi para 98, 99, 100. Na 101 e na 102 a gente tratou do cálice, do santo grau, da ceia, do simbolismo do cálice, né? Foi bem legal esse encontro, né? Eu adoro esse assunto. Até o Asterix apareceu aí. E aí peguei uma passagem na 109, dei um pulo de propósito, porque encaixava no tema do cálice, mas aí ficou faltando 96. Então, o que vai acontecer? Vamos voltar para 96 hoje, e eu vou emendar da 96 para 102. Só que a gente já viu a 102. A Laia faz dessas. A gente viu aqui a 102 quando a gente estava tratando sobre o cálice, sobre a água viva, né, o corpo, se vestir do homem vivo, né, descer nas águas. Porque ela emendava com a 101, que falava do cálice da oração, que contém o vinho e a água, né, e é toda aquela questão da crisma, da Eucaristia, do batismo. Estamos aí nesses assuntos do Evangelho de Filipe, os sacramentos cristãos. Então, a gente emendou 101 e 102 falando de cálice, e deu bastante assunto falar do cálice aqui. Mas tem mais uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu fiquei encucada. Uma coisa, e eu vou usar a mesma passagem, mas vai ser outro assunto. Não vamos falar de cálice hoje. Mas vamos para 96 primeiro, antes da gente emendar o próximo assunto, que vai ser o assunto principal de hoje. Essa era a que a gente tinha pulado, que também continua no assunto de sacramentos, né? A gente vê que na tradição da igreja ficou a prática dos sacramentos, e eu estava pensando como tudo isso é muito interessante, porque a gente, quem pelo menos, a gente não, porque eu não, mas muitos de vocês cresceu, né, fazendo a catequese, a crisma, tomando a hóstia, né, e aí vira uma coisa assim bem cotidiana, bem comum, vocês estão acostumados a falar disso, a lidar com isso, faz parte dos sacramentos, dos ritos da igreja, e a gente toma isso por certo. E eu fiquei pensando em duas coisas. Uma que é só curiosidade. A gente estava relendo e a gente viu a questão do cálice da Eucaristia, que era uma cerimônia usada entre os cátaros no século XI, XI. E depois que os cátaros foram dizimados, foi só depois, ou seja, 1200 e pouco, que a igreja começou a fazer um ritual de Eucaristia dentro da igreja. Não é curioso isso? Então, a gente tem, num texto do gnóstico, ou de Nag Hammadi, gnóstico cristão, valentiniano, Evangelho de Filipe, a gente tem um texto do século II, lá do ano 100 e pouquinhos, que talvez é baseado em relatos de trechos anteriores, já do século I, né? Como, inclusive, os acadêmicos discutem isso, e eu sou dessa opinião também. Então, a gente tem um texto muito antigo, atribuído a um grupo cristão gnóstico, que fala de Eucaristia, que fala do cálice, que fala da ceia, que fala do ritual batismal, fala tudo isso. Ainda não tinha igreja no século II. Mal estava começando os heresiólogos, aqueles da patrística mais famosos, a escrever o que era, o que acreditava-se, que não se acreditava, começou as disputas com os valentinianos, com Irineu, Tertuliano. Aqui, que no século II, quando esse texto do Evangelho de Filipe já existe, que começam a discutir o que é a crença, o que é o credo, o que é a crença cristã, para cada um dos grupos, né? E a igreja só vai se estruturar, como a gente sabe, no ano 300 e tanto, no século IV. Mas ainda assim não tinha Eucaristia oficialmente na Igreja Católica. A Eucaristia continuou sendo um rito gnóstico. Passou para os cátaros, lá 600 anos depois, ano 1000, ano 1100. Os cátaros faziam ritos eucarísticos. Tinha o pão da vida, o pão substancial, o derramamento do batismo, tornar-se homem perfeito, toda essa linguagem que a gente vê aqui nos apócrifos.
Tudo isso tinha entre os cátaros. Não tinha Eucaristia na igreja. A igreja perseguiu os cátaros, dizimou. Então a igreja vai dizimar os cátaros, como a gente já sabe, e algumas décadas depois, a igreja começa a oficializar como parte dos seus ritos sacramentais a Eucaristia. O que vocês acham disso? Coincidência? Apropriação? Resolveu achar legal depois que destruiu dos outros? Não sei, fiquei pensando algumas coisas. Mas aqui é só como curiosidade para nós. Fala, Jane. Talvez, fiquei pensando agora, tivesse permanecido esse rito, essa prática mais reservadamente, e quando você não pode testar o outro, você se associa a ele, né? Você traz para dentro. Você fala, Quando não, você- essa é nossa, a nossa prática, tudo bem. Aí você dá aquela adaptada, né? Muda as regras. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para a gente começar o estudo de hoje, gente, é ver como esses ditos sacramentos, que depois foram chamados sacramentos da igreja, eram usados como práticas de grupos gnósticos, muito antes de serem oficializados como uma igreja institucionalizada, né? Então, aqui, só que a gente vê o outro sentido. E aí que fica aquela questão que a gente, quando estuda os gnósticos, a gente vai inclusive reler a Bíblia e começa a ver, agora isso aqui faz sentido, eu sempre achei essa passagem esquisita, mas tendo acesso ao que diz alguns textos apócrifos, a gente começa a ligar os pontinhos e começa a fazer algum sentido da coisa toda. Da mesma forma, a gente vê isso com a ressurreição, os gnósticos vão dar a interpretação espiritual da ressurreição e não carnal. A mesma coisa para o batismo é aquele que entra na comunidade e não o batismo de um bebê que não tem consciência do que está acontecendo. E aí aqui vamos para os outros. E aí vamos agora para a passagem 96, que aí vai falar da crisma. A crisma para o Evangelho de Filipe é o segundo sacramento. A crisma é superior ao batismo, pois foi a partir da palavra crisma que fomos chamados de cristãos. E certamente não por causa da palavra batismo. É por causa da crisma que o Cristo recebeu seu nome. Porque o Pai ungiu o Filho ungiu os apóstolos e os apóstolos nos ungiram. Aquele que foi ungido tem tudo. Ele tem a ressurreição, a luz, a cruz e o Espírito Santo. O Pai lhe concedeu isso na câmara nupcial e ele aceitou. Então, temos dois parágrafos aqui, dois momentos. Primeiro, a questão do contexto. Não vou me prender muito na parte do contexto histórico, mas é legal a gente fazer essa hermenêutica, colocar o texto dentro do seu tempo, da sua época, porque vejam que o texto está dialogando com algo que está acontecendo naquela época. O Evangelho de Filipe, como a gente já tem visto, ele é oficialmente atribuído ao século II. A cópia de Nag Hammadi já é século III, né? São cópias que vão aparecendo como traduções. Então, a gente sabe que existiam muitos grupos cristãos. Então, o que esse trecho aqui está dizendo para a gente? Que quem redigiu esse trecho, como em outras passagens a gente já viu aqui, está discutindo sobre o que é ser cristão. Ou quem é realmente cristão. É a questão do o verdadeiro cristão ou o falso cristão. Eles também estão respondendo a alguma provocação aqui, provavelmente. Ou coisas que estão trazendo de outros grupos, ou coisas que eles ouviram, ou estão sendo atacados por outros grupos, né? Então a gente vê aqui que há um diálogo estabelecido. Porque em outra passagem a gente viu, né, ele falando, você se diz cristão, mas não é o verdadeiro cristão, pois esse é um cristão que tomou o nome emprestado, mas o verdadeiro cristão é aquele que se torna como Cristo, né? Tem esse diálogo intertextual. E aqui também, ninguém se torna cristão por causa da palavra batismo. Então, eu sou cristão porque batizou? Não, mas isso não te faz um cristão. O que te faz um cristão? Tem que passar pela crisma. Mas o que é a crisma para um gnóstico? É passar pelo ritual, aí é cristão? Ou a crisma tem relação com o óleo, que tem relação com o batismo de fogo, que tem relação com Cristo, que é ser tocado pelo Cristo. No momento da crisma ainda é um contato sutil com essa força crística. É ser tocado. Você foi identificado, você começou a acender a chama, né? O óleo começou a querer pegar fogo, mas ainda não se tornou o fogo logos, não se tornou o Cristo.
Mas a gente vê aqui que são etapas. Se eu fosse trazer isso para a linguagem do esoterismo ocidental, vou usar aqui a teosofia de exemplo, mas provavelmente vocês que vieram de outros grupos vão entender ou ter exemplos parecidos, é o que a gente fala de estar se colocando num caminho de despertar de consciência, se colocando num caminho de iluminação, um caminho acelerado, um caminho para a senda espiritual. E aquele que se coloca no caminho, ele tem etapas. E a primeira etapa, que lá na teosofia eles vão chamar de chelado, você se coloca como aquele que tem o desejo de seguir um caminho espiritual. Você ainda precisa passar por uma provação, você ainda não foi aceito, você está em provação, né? Quando você é aceito, aí você passa pelo rito da primeira iniciação. Aqui me parece que dá para fazer uma analogia. Não estou dizendo que o Evangelho de Filipe está falando de teosofia, ou que é exatamente equivalente. Mas para a gente entender que na via espiritual, essas coisas são intercambiáveis, são linguagens que são usadas, mas que a realidade espiritual é uma só. Pelo menos assim eu entendo. Então aqui a gente está falando, olha, o que foi batizado é aquele que foi aceito. Para começar, os primeiros passos, os passos de criancinha. Ele está ali testando as águas. Ele se molhou. Ele está em processo de purificação. O batismo tem relação com esse processo de purificação das águas, né? Mas ele só vai se tornar realmente aceito ou tocado pelo Cristo ou verdadeiramente cristão quando ele passa pela segunda etapa do processo, quando ele passa pela crisma, como um rito iniciatório. Porque aí ele passa a receber o Cristo que o toca, né? E aí tem toda essa decorrência aqui no texto, né? Que vem o pai unge o filho unge os discípulos nos ungem. Está falando de uma concatenação de uma hierarquia espiritual. Claro que aqui a gente pode estar falando de mestre e discípulo, ou a gente pode estar falando de poderes divinos ou poderes metafísicos, como essa interpretação do Cristo divino que nos toca. Mas isso também pode vir através daquele que Jesus inicia os seus discípulos e a gente tenta se aproximar dos discípulos, e assim vai indo um caminho. E a gente vê aqui que a gente pode pensar aqui na ideia de uma tradição espiritual, de uma igreja invisível, de uma eclésia espiritual, um grupo onde há superiores e intermediários que podem nos iniciar nesse grupo, nessa linhagem espiritual, nessa tradição. E aquele que é ungido tem tudo, porque ele por ter sido Cristo plenamente desperto, cristificado, etc., ele possui todas as qualidades do Pai. Então, ele é capaz de transmitir essas qualidades para os seus discípulos. Ele se torna um iniciador, ele se torna um hierofante. É isso que significa ser o hierofante nos mistérios, nas outras tradições. É que essa parte dos sacramentos ou dos ritos, né, não se refere ao mero executar do rito, né? É um rito que deve necessariamente ter uma ressonância interior com o processo daquela alma, né? Se não desperta nada naquela alma, vai ser só um rito externo que, como um teatro, você vai lá, causa uma impressão psicológica, mas é só isso, né? Então, se há uma transformação, se está em ressonância com o estado daquela pessoa que está buscando por si mesma, aí você tem uma conexão real. Senão, é só por forma. É como que acontece agora nas igrejas. Marca aí meu crisma. Aí o cara vai lá, marca. Você vai lá, passa um óleo na sua cabeça, pronto, você está crismado. E aí o simples executar do rito não torna ninguém nada. Exatamente. Porque em prol de um sentimento de pertencimento, a gente acaba nos mutilando psicologicamente e intelectualmente. A gente reduz a nossa luz, a gente reduz o nosso uso de senso crítico e de discernimento espiritual para sentir emocionalmente que a gente não está sozinho. Então, eu acho que a gente tem um grupo, eu sei que um grupo virtual aqui não supre, mas a gente tem um grupo de, pelo menos, saber que a gente não é o único que se sente diferente ou que pensa diferente, ajuda, né? Para a gente ter força de ser aquilo que a gente é. Porque senão a gente acaba, né? E aí quem é cristão? E eu fiquei pensando, o dogma, o credo, né, da Niceno, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, não sei o quê, o seu Filho que morreu, ressuscitou no terceiro dia. É isso que é ser cristão? É eu crer numa história sobre uma biografia?
eu tenho que crer na biografia do homem e não no que ele ensinou. Vejam como o credo ficou focado em acreditar nos fatos vividos por Jesus e não naquilo que ele estava ensinando. E nem pondo em prática o que ele estava ensinando, porque se pusesse em prática a gente não ia ter esse monte de cristão destruindo o mundo, né? Complicado. Então a gente se colocar como cristão talvez colocar em prática o que ele ensinou, mas a gente também tem que saber interpretar o que ele ensinou. E a gente pode estar sujeito a erro. Então olha como é complicado ser cristão, mas também pode ser muito bom. Então aí temos duas coisas. Tem o rito feito por um grupo, e não sei como os valentinianos faziam de fato esses ritos, mas acredito que fizessem, como os cátaros faziam, tinha aí uma descrição ritualística, mas o rito ele só tem efetividade na alma se a alma está no ponto certo, está em ressonância, está sintonizada com o que é verdadeiro dentro dela. Né? E é bom a gente fazer essas reflexões juntos. Só fazendo uma menção, no Pisce Sophia, Jesus fala sobre uma marca que aquele que recebeu os mistérios possui. E essa marca fica na testa, né? Onde fica a crisma, né? Então, tem aí algumas correlações. O ritual ele tem uma função de ativar o símbolo. Se o símbolo ele é bem usado, se ele é corretamente endereçado, se o ritual ele é bem feito, ele ativa na alma aquele símbolo. E isso é uma energia poderosa, se for verdadeiro, né? Vamos só ficar com isso. Vamos agora para a questão da motivação para esse rito, né? Sim, a motivação é essencial, senão não funciona. Errada, ele pode fazer efeito contrário, né? Sim. Por isso é mistério, né? Por isso é guardado aos que estão se preparando. É uma coisa que pisoteiam se a gente joga, né? Bom, gente, eu vou ir para frente, porque a gente leu a 96, mas voltar porque a gente já estava na 103.